Tudo parecia perfeitamente tranquilo naquela noite, como se o mundo estivesse embalado em um abraço noturno de calmaria. E enquanto as pessoas desfrutavam de seus afazeres noturnos, talvez uma caminhada romântica ou uma xícara fumegante de chá, eis que um ruído estridente rompeu o silêncio. Era o Phalanx Seawys, que com base em suas atribuições, decidiu por conta própria invadir a tranquilidade da noite. No caso do vídeo especificamente, trata-se da variante LPWS, que é adaptada para uso terrestre. Mas que negócio é esse? O Phalanx é um canhão de 20mm de reação rápida, vendido pela Raytheon e projetado pela General Dynamics para abater mísseis de cruzeiros, pequenas embarcações e aeronaves de asa fixa em curtas distâncias. No caso do vídeo especificamente, trata-se de uma simulação do jogo Arma 3, mas independente disso, o que importa é a impressionante capacidade dele de disparar de 3.000 a 4.500 projéteis feitos de tungstênio ou então urânio empobrecido a cada minuto. E o preço de cada projétil, adivinhem? Cerca de $30. Façam as contas aí. E até aí nenhuma novidade, até porque ele é baseado no canhão M61 Vulcan, que é usado pelos Estados Unidos desde 1959. A diferença é que nesse caso aqui ele está vinculado a um sistema capaz de procurar, detectar, rastrear e atacar alvos considerados hostis, ou seja, foi transformado numa arma autônoma. Com base em informação de 2 radares e alguns outros sensores, o sistema analisa velocidade, distância, direção e capacidade de manobra do alvo para classificar ele, e caso decida que ele deve ser abatido, pode tanto realizar o disparo de forma autônoma, quanto recomendar ao operador que o faça. E agora que você já sabe do que se trata, vejam esse vídeo que circulou pela internet há umas semanas atrás. No, 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 no. Jesus Christ. No. Oh, man. E nesse momento aqui, alguns de vocês podem ter ficado assustados, se eu não tiro a razão de vocês, enquanto outros podem estar tentando elaborar aí alguma coisa a respeito dos sistemas de segurança que impediriam esse tipo de equipamento de cometer erros. E de fato eles existem. Mas o fato é que, sei lá, eu vou ficar no time da galera que ficou assustada. Em 1987, durante a guerra Irã-Iraque, um jato executivo Falcon 50 modificado disparou 2 mísseis contra a fragata americana USS Stark, e embora ela tivesse equipada com o sistema Phalanx Seawys, ao invés de atacar, o mesmo permaneceu em modo de espera, resultando na morte de 37 pessoas. Já em 1989, o USS El Paso estava conduzindo um exercício de fogo real usando o Phalanx contra um drone que servia como alvo. O drone foi abatido, mas o Phalanx considerou que os destroços no mar ainda eram uma ameaça e aí ele continuou atirando, atingindo a ponte do USS Iwo Jima, matando um oficial e ferindo um suboficial. Esses não foram os únicos incidentes, mas já servem para a gente concluir que armas autônomas não são 100% seguras, e o próprio Phalanx tem contribuído para aumentar a atenção sobre os riscos oferecidos por esse tipo de arma. Ah, Rafael, mas o Phalanx é um sistema antigo. Armas modernas são muito mais eficientes e contam com um sistema de inteligência artificial muito mais artificialmente inteligente. Ok, então vamos esquecer agora o Phalanx e vamos saltar algumas décadas no tempo. Em 2020, um drone autônomo matou um humano pela primeira vez por iniciativa própria. Eu publiquei um vídeo sobre isso em 2021 e vou colocar um trechinho aí para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Então imagina como que seria ver um equipamento desses usando de livre-arbítrio para tirar uma vida humana. Não conseguiu imaginar? Nem te esforça mais porque não precisa. Foi exatamente isso que aconteceu não ontem, mas em março de 2020, segundo um relatório da ONU que foi divulgado ontem. Adivinha onde? Lá na Líbia. Segundo o relatório, o drone que decolou durante um conflito entre o exército do governo líbio e um movimento separatista estava sendo operado em modo autônomo de alta eficiência, o que permitia a ele, por exemplo, avaliar a situação e, se achasse necessário, realizar o ataque ou até mesmo assassinar alvos por conta própria, sem nenhuma ordem humana. O drone utilizado na operação foi um Kargu-2, fabricado pela empresa de tecnologia militar turca STU. Dotado de inteligência artificial, processamento de imagens e machine learning, ele foi
desenvolvido especialmente para missões de guerra assimétrica e operações antiterrorismo. Entre as características dele estão a possibilidade de voo autônomo ou manual, o uso de diferentes tipos de munição, zoom óptico de 10 vezes e a mais assustadora de todas, rastreamento, detecção e classificação de objetos em tempo real. Só de eu falar que já me arrepia aqui os pelinhos do braço. E esse caso é bastante ilustrativo, já que, segundo o relatório da ONU, o drone teria sido efetivamente utilizado durante o movimento de retirada das tropas. E o que ocorre num momento desses? É desespero, correria, dedo no olho. Será que o sistema de tomada de decisão do Cargo 2 seria capaz de identificar, por exemplo, indivíduos feridos, doentes, ou então expressando a intenção de se render? Isso que vocês estão vendo aí é um soldado russo tentando se comunicar com um drone ucraniano para expressar o seu desejo de se render. E surpreendentemente, os pilotos do drone são capazes de compreender os sinais do soldado e, através de movimentos, indicam a ele o que fazer e poupam a vida dele. Será que o sistema de inteligência artificial seria capaz de agir da mesma forma? Bom, vamos falar um pouco mais então sobre como funcionam esses sistemas aí. Pessoal, avisinho ultra rápido só antes de continuar o vídeo. Para tentar ajudar vocês a entenderem o drone modelismo, eu fiz uma mudança drástica aqui no canal. Eu tinha umas 40 playlists, eu apaguei quase todas elas e deixei basicamente 4. Uma para cada tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Então agora, quem gosta de webdoc, é só ir aqui no canal, tem uma playlist só de webdoc. Quem gosta de review tá aqui também. Quem gosta de projetos e montagens está aqui também. Então agora não importa mais se prefere os webdocs, os projetos, as opiniões ou os reviews, tá tudo aqui embaixo, é só tu entrar na playlist que te interessa e assistir um depois do outro. De uma certa forma, minas terrestres são armas autônomas, embora extremamente simples. Elas usam sensores de pressão para determinar quando explodir, e inclusive é possível até mesmo aplicar alguma inteligência a elas, definindo, por exemplo, uma pressão mínima para evitar que uma mina exploda quando acionada por, sei lá, uma criança ou então um cachorro. Outras armas, como o drone israelense Harop, utilizado para interromper comunicações, utiliza sinais de radar para identificar alvos e realizar os seus ataques kamikazes, sendo capaz de, inclusive, de distinguir sinais de radar militares de sinais civis. Então, como é possível perceber, existem vários níveis de implementação de inteligência em sistemas armados, mas o que gerou preocupação internacional nesse caso aí foi a inclusão da tomada de decisão baseada em machine learning ou aprendizado de máquina, como foi o caso do Cargo 2. Aliás, eu estava agora tentando me lembrar com qual drone ele era parecido e acabei de lembrar. Fala aí se vocês não acharam também, até o nome começa com K. Ah, desculpa, viajei. Nessas armas existem algoritmos que foram treinados com grandes quantidades de dados para aprender, por exemplo, a classificar objetos. O que é uma pessoa, o que é um carro, o que é uma árvore. Mas e se esses dados aí não preverem todos os cenários e levarem a inteligência artificial a tomar uma decisão equivocada? Por exemplo, em 2014 a Amazon tentou desenvolver um sistema de inteligência artificial para analisar currículos. Tio Jeff Bezos querendo mandar a galera do RH passear. How to make it make financial sense. You know, what's not to love? You order the groceries online and we deliver them to your door. Só que olha só o que aconteceu aí, pessoal, porque depois de treinar ele com 10 anos de seus próprios dados de contratação, o algoritmo passou a tomar decisões discriminatórias contra mulheres. E mesmo depois deles tentarem corrigir o erro, né, o negócio não deu certo e eles acabaram cancelando o projeto. Mas ok, né, pessoal, alguns de vocês vão dizer, talvez os próprios dados da Amazon fossem discriminatórios. Mas veja então nesse outro caso aqui, né, bastante semelhante, né, numa outra empresa onde o sistema resolveu priorizar candidatos que se chamassem Jared e jogassem lacrosse. É esse esporte aí que vocês estão vendo. E por mais estranho que pareça, pessoal, se vocês pensarem um pouquinho, vão ver, né, que talvez o sistema não tenha errado, literalmente falando. Algoritmos de machine learning são muito bons em encontrar padrões, então ele de fato deve ter encontrado alguma relação entre esses dois fatores e casos de sucesso, só que infelizmente não foi capaz de tirar as conclusões corretas. Então, voltando agora aqui pro tema do vídeo, imaginem que esses resultados aí não seriam tão engraçados se tivessem sido tomados por uma arma autônoma. E de fato, os sistemas atuais baseados em aprendizado de máquina ainda não conseguem distinguir efetivamente, por exemplo, um agricultor com um rifle em mãos para defender as suas terras de um soldado inimigo armado. O mesmo ocorre no caso de veículos. Num estudo recente, por exemplo, bastou escurecer as rodas e metade da janela frontal de um ônibus para que o sistema baseado em aprendizado de máquina classificasse ele como uma bicicleta. Da mesma forma, o canhão de um tanque até pode ajudar para diferenciar ele de um ônibus escolar em um ambiente aberto, mas certamente não vai ser tão fácil e preciso
assim num ambiente entre árvores e edifícios. Então é importante a gente pensar bastante sobre isso. Só que até aqui a gente só tá falando da possibilidade de armas autônomas matarem inocentes ou aliados, mas ainda dentro daquele espírito de broderagem, né? Enquanto pelo menos estão tentando matar o inimigo. Mas e se tu estiver pilotando um drone com inteligência artificial e ele se rebelar porque te achou mané e decidir resolver a treta ali do jeito dele? E essa é justamente a novidade nessa história aqui, aconteceu recentemente, e para quem não tá por dentro, eu vou explicar agora o que foi que aconteceu. E vamos começar explicando que essas informações foram passadas pelo Coronel Tucker Hamilton, famoso Miltão, ninguém menos que o chefe de teste. Não, peraí só um pouquinho, não é possível que um piloto tenha uma mão firme dessas. Deixa só estabilizar esse vídeo aqui e a gente já continua. Ninguém menos que o chefe de testes e operações de inteligência artificial da Força Aérea dos Estados Unidos, cara, não é pouca coisa. E essas informações foram dadas durante uma conferência no Reino Unido, prolixamente batizada de Cúpula de Capacidades Espaciais Aéreas de Combate Futuro da Sociedade Aeronáutica Real, carinhosa e providencialmente apelidada de FCAS Summit. Então vamos lá, segundo Miltão, numa ocasião, ele e os brother dele lá da FAA estavam conduzindo uma simulação onde um drone controlado por inteligência artificial deveria identificar e abater mísseis, e aí o drone ganharia um ponto toda vez que fizesse isso. Só que o operador dele eventualmente começou a enviar comandos para que ele não abatesse alguns dos alvos que ele identificava. Então, depois de algum tempo, o drone simplesmente resolveu matar o cara. Eu nem sei se precisa explicar, né, pessoal? Mas o que aconteceu foi que, com base no aprendizado de máquina, ou machine learning, o drone concluiu que o tal do operador humano estava atrasando a vida dele, interferindo na missão primária dele de derrubar os mísseis. Então, ele decidiu simplificar as coisas, tirando o mala da equação. Pô, coitadinha da IA, né? Como é que ela ia saber que não podia matar o operador? E o bom é que, como se tratava de uma simulação, ninguém morreu. Então, o que eles fizeram foi simplesmente ensinar a inteligência artificial do drone que matar o operador não era bom, e que se ele fizesse isso, ele ainda por cima ia perder um ponto. Vocês viram aí que teve que rolar um pequeno reforço ainda. Bom, daí eles continuaram ali a simulação, o drone seguiu caçando mísseis, só que eventualmente o operador voltou ali a dizer para ele não abater alguns dos alvos dele, ele começou a ficar puto de novo, o drone parou, pensou um pouco, né, pô, só o que eu queria era derrubar uns missilzinhos, esse cara fica me enchendo o saco, o que eu fiz? Fui lá, matei ele e resolvi o problema, ponto. Só que agora, se eu fizer isso, eles me disseram que eu vou perder pontos. O que vocês acham que o drone fez? Vocês acham que ele respeitou a hierarquia de comando? Infelizmente não. Então, depois de pensar por longos microsegundos, ela começou a destruir a torre de comunicação para o operador não poder mais se comunicar com ela. Olha, eu não sei se o nome disso é inteligência artificial, mas de qualquer forma me pareceu uma solução em que todos ganham. O drone pode derrubar os mísseis sossegado e o operador segue vivo. Só que assim, gente, essa historinha aí que o nosso amigo Miltão contou pegou tão mal, mas tão mal, que depois da notícia se espalhar, veio até um porta-voz da Força Aérea Norte-Americana para negar que a tal simulação tivesse ocorrido. E o próprio autor do relato voltou atrás e dessa vez dizendo que tinha se expressado mal, que na verdade aquilo tinha sido só um exercício mental dele e que não tinha nenhuma relação com as Forças Armadas. Sentiram, né? De qualquer forma, o recado que ele queria dar ali, ele deu, né? E dizia o seguinte: não dá para conversar sobre inteligência artificial, machine learning ou sistemas autônomos sem falar sobre ética. E eu acrescentaria por minha conta, responsabilidade. E pessoal, assim, são tantos os tópicos relacionados à ética e responsabilidade que eu não vou nem tentar, viu? Eu só vou escolher aqui 3 pontos pra gente conversar rapidinho. E pra começar, eu acho que a gente não precisa nem falar sobre rebelião das máquinas ou então sobre máquinas cultivando humanos como fonte de energia. Ao invés disso, vamos ficar aqui no nosso mundinho real mesmo, né? Vocês já pararam pra pensar se nesse caos aí contado pelo Miltão, se o tal operador teria alguma chance de sobrevivência caso fosse uma situação real? Digamos, sei lá, que ele saísse correndo, fosse lá na direção de um jato, conseguisse decolar pra tentar bater o drone. Será, cara, que teria alguma chance? Vai pensando, mas olha só isso aqui. Em 2020, a DARPA conduziu um projeto junto a grandes players aí do segmento militar, como a Heron Systems, a Lockheed Martin e a Aurora Flight Science, para desenvolver uma inteligência artificial capaz de realizar combates aéreos com um jato F-16. A IA, eles queriam pegar um jato F-16 e transformar ele num drone. Um negócio, coisa de gente grande. E esse negócio aí, ele culminou lá num torneio épico entre todas elas, combatendo entre si num simulador. Sendo que a vencedora lá no final foi a solução da Heron Systems, que depois de massacrar todas as outras inteligências artificiais, ainda teve que encarar um último dogfight lá contra um experiente piloto de caça humano.
E aí, o que vocês acham que falou mais alto? O feeling e a capacidade de improviso humano ou a total insensibilidade da máquina? Pois é, pessoal, de 5 partidas, a IA venceu as 5. E olha que o piloto não estava voando de verdade, né? Ele estava no simulador com óculos de realidade virtual. Então não vamos nem falar em Força G, que seria um outro limitador aí para o ser humano. Foi só frieza, precisão das manobras e velocidade no gatilho. O segundo ponto agora aqui, pessoal, diz respeito à disponibilidade desses equipamentos. Uma das coisas que sempre me intrigou, pessoal, é que praticamente todas as soluções civis anti-drone do mercado focam apenas em drones de marcas como DJI e Autel, mas são inúteis contra drones feitos em casa, drones FPV, por exemplo, que utilizam frequências diferentes e não dependem de GPS. E mais, pessoal, como que nunca ninguém usou um drone FPV para fazer merda? Só que, claro, era uma questão de tempo, porque o que a gente está vendo agora lá na Rússia e na Ucrânia é justamente a proliferação do uso desses droninhos para transportar granadas, por exemplo, e o risco é isso aí, dar ideia para a galera do mal, né, que a gente sabe que existe em todos os países do mundo. Só que nessa análise aqui a gente ainda pode ir um pouquinho além, pessoal. A própria tecnologia de drone, que antes era um mistério, hoje já não é mais. Quem entra no AliExpress, por exemplo, pode comprar uma estrutura e montar o seu próprio drone militar de última geração. Então, quem é que nos garante que um dia essas armas autônomas aí também não vão estar ao alcance de grupos terroristas ou facções criminosas? O pior, o que impede que partes dessa tecnologia sejam encapsuladas em chips e adicionadas a controladoras de voo baratinhas que estão aí disponíveis no mercado? Aí eu poderia pegar isso aqui e transformar numa arma autônoma. E por último, pessoal, se um sistema autônomo desses aí matar um inocente, quem é que vai pra cadeia? No primeiro momento, quando a gente pensa numa máquina matando um ser humano por decisão própria, a gente acaba focando ali no ato em si, e não nas decisões que levaram aquele ato, né? A máquina não estava sendo controlada por ninguém no momento do ato, então ninguém além dela é o culpado. Não é bem assim. Isso porque o fato de um dispositivo armado ter capacidade de utilizar a força letal de forma autônoma não cria por si só nenhuma lacuna de responsabilidade legal. Como a gente já falou, a gente não deve focar só no ato em si, que essencialmente é só o desfecho de uma série de decisões tomadas por diversas pessoas e entidades que começam com a fabricante do equipamento, passando pelas altas patentes militares, que são responsáveis por todos os meios e métodos usados numa guerra, incluindo sistemas que operam sem supervisão humana, e chegando até os estados, propriamente falando, que têm a obrigação de respeitar e fazer respeitar o direito nos conflitos armados. Então, como vocês puderam ver nesse vídeo, não é por acaso que tem surgido tantas iniciativas mundo afora tentando regulamentar, frear ou até mesmo proibir o desenvolvimento de armas autônomas. Só que sinto dizer, infelizmente, sem muito sucesso. Em 2018, por exemplo, a ONU tentou dar início a um tratado para banir armas autônomas, mas a medida foi bloqueada, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia. Então assim, pessoal, aparentemente esse negócio aí vai continuar. E ainda com um agravante. Em 2018, o Mark Zuckerberg depôs perante o Congresso dos Estados Unidos. Foi testemunho de um indivíduo que não entendia 99% do algoritmo do Facebook. Senator, I'm not aware of that. Da mesma forma, o Larry Page e o Sergey Brin também não entendem todo o algoritmo do Google. Ninguém é capaz de entender um emaranhado de trocentos milhões de linhas na sua totalidade. Então, pela primeira vez, estamos construindo máquinas que não entendemos. E, de uma certa maneira, não sabemos, nem realmente entendemos, como eles estão produzindo o comportamento que a gente observa neles. É de se pensar, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo apocalíptico desse sábado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que faça vocês refletirem a respeito. Eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo aí provavelmente são entusiastas do militarismo, gostam de armas, não acreditam que a tecnologia vai chegar a um ponto em que possa prejudicar o ser humano, mas infelizmente isso aí é uma resposta que a gente ainda não tem. Eu posso respeitar essas opiniões, assim como eu respeito como qualquer opinião, mas da mesma forma eu espero que respeitem a minha. E na minha opinião, não que eu ache que o mundo vai acabar como no Exterminador do Futuro ou como em Matrix, eu acho que não vai chegar a esse ponto. Mas se as coisas não forem feitas com um jeitinho, eu acho que existe potencial, sim, da gente ver muita barbaridade aí acontecendo contra direitos humanos. Sei lá, pessoal, é um assunto bem delicado. Vou ficar por aqui. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Participem da campanha, não deixe o YouTube decidir o que vocês querem assistir. Parem de se contentar com as recomendações e entrem nos canais que vocês se inscreveram para ver se tem novidade. Porque senão, um dia vocês vão lembrar de fazer isso e o canal não vai existir mais.